Eu falei para a Yúlica e falei para os guris no discipulado também. Eu geralmente não tenho alguns costumes que eu não faço assim, mas esse ano eu orei no final do ano e pedi para Deus que eu queria caminhar em cima de uma palavra. Eu pedi para Deus, eu orei desde quando eu entrei de férias ali, dia 22, comecei a orar e pedir para Deus que eu queria uma palavra para andar em cima nesse ano. Algo diferente do que costuma ser para mim, ou como eu penso na minha cabeça o ano, projeto algumas coisas. E Deus falou claramente comigo um dia: disciplina. Desse jeito, disciplina. E aí eu comecei a orar em cima disso, para entender se realmente isso era o que eu estava pedindo, sobre como caminhar esse ano, se era alguma coisa que eu precisava estudar mais, ou alguma palavra para a minha vida e depois para poder compartilhar com vocês. E da semana passada para cá, na semana passada que a gente teve o Inside, eu comecei a tentar buscar um pouco mais sobre isso, tentar achar livros que foram escritos, pregações a respeito disso, e eu me deparei com uma palavra que ela é até difícil de falar, que é linearidade bíblica. E eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, e eu fui pesquisar, ver se eu achava alguma coisa, ver se, o que tinha, o que já tinham escrito sobre isso, porque não pensem que as pregações com um cristianismo que já dura mais de 2000 anos, a gente simplesmente tem uma revelação que nunca ninguém teve, e recai sobre nós, e eu sou o cara, e eu tenho uma palavra que ninguém nunca pregou. Nós já temos mais de 2000 anos de cristianismo, gente que vive para a palavra. Com certeza alguém já falou um pouco, Deus pode ministrar especificamente para nós os textos, porque a Bíblia diz que a palavra se renova dia a dia, mas não significa que num determinado momento alguém já não falou sobre isso. Nós não estamos descobrindo a energia de novo. Então eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu descobri um cara que é o Larry Crabb, e ele escreveu um livro chamado Chega de Regras. Alguém já leu esse livro ou já ouviu falar desse livro? Só a Manu e a Gabi. E aí eu fui ver o livro em si. Ele trata exatamente sobre isso, sobre uma linearidade dentro da nossa vida cristã. E como isso para mim fez todo sentido de linear, todo mundo sabe que é ter caminhar sobre uma linha, andar reto, ter um foco, todos entendem isso, definições de dicionário e tudo mais, mas eu nunca ouvi nada sobre o que a Bíblia trata sobre isso. E aí eu fui pesquisar um pouco, porque isso tem tudo a ver com disciplina. Porque eu entendi, e até falei para os guris no discipulado, falei assim, cara, eu entendo assim por disciplina, e por isso eu preciso orar mais sobre isso, que de repente Deus está chamando não só a mim, mas todos nós, para esse ano, quem sabe, ser mais disciplinado em jejuar mais, em fazer alguns jejuns mais prolongados, quem sabe projetar a Bíblia em uma leitura menor do que de um ano. E eu já no primeiro dia eu falei para ele que eu vou diminuir para 10 meses, peguei um outro plano de 10 meses para tentar, porque na minha cabeça já estava fluindo essas coisas. E daí eu me deparei com esse livro e com o que ele fala sobre isso. E sabe aquele emotion que é o bonequinho explodindo a cabeça? É exatamente isso o livro do cara. É óbvio que eu não consegui ler todo o livro, mas eu vi que o Douglas do Jesuscope, ele fez uma série lendo o livro. E aí eu fui ouvir todos os vídeos que tinha, ele resumiu cada capítulo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com disciplina. E porque tem tudo a ver com uma palavra para início de ano e o nosso primeiro culto do ano. E em cima daquilo que vamos caminhar. Porque para pensar se todo ano não é muito parecido, de nós fazermos projeções, fazer as nossas listas, ou vou engordar, ou vou emagrecer, ou vou na academia, ou vou fazer faculdade, ou esse ano eu vou estudar tal coisa, ou esse ano eu vou comprar tal coisa, ou esse ano.
ou esse ano eu vou ler a Bíblia, ou esse ano eu vou jejuar mais. E eu não sei você, mas geralmente se a gente chegar no final do ano e pegar a nossa listinha e for ler, provavelmente se tiver 10 itens, 2, e olha lá, a gente teve disciplina para se manter o ano inteiro. Só eu? Só eu? Eu e o Kaique, show de bola. Porque, cara, a gente vive de altos e baixos. A gente vive nesse mundo de uma turbulência. A gente está sempre com a desculpa que não tem tempo. Só que aí, no final do ano, eu virei um ano que eu virei meio desanimado comigo mesmo, por algumas questões da minha vida. E eu fiquei encasquetado com aquilo ali. E no final do ano, eu falei aqui no nosso último culto do ano, que o nosso estar de férias, o tempo ocioso, nos faz olhar mais as redes sociais. Só eu também. Se olhar lá o Instagram de 22, 25 de dezembro até dia 1º do ano, as horas de visualização ali, com certeza, pelo menos dobrou. Porque a nossa ociosidade, a maioria de nós, é ali, fica passando. E eu passando ali, entrei num negócio que para mim daí fez todo sentido, de essa palavra ter caído e Deus ter falado comigo, disciplina e agora linearidade. Porque eu comecei a comparar a minha vida e as minhas frustrações do final do ano com a vida de outras pessoas. E eu me vi exatamente fazendo uma coisa que meu pai sempre fez. E a gente sempre fala para ele, né? Eu e a minha irmã fala assim: por que, pai? Porque o meu pai tem o costume de dizer assim: fulano tá bem, tu viu o carrão? Ou fulano tá bem, que trocou de casa, não sei o que. E aí, ou eu ou a minha irmã fala assim: por que, pai? Como é que sabe que ele tá bem? Só que o que acontece? Cada vez mais o diabo tem nos levado, e é óbvio, e eu vou falar de novo, não é pecado, mas precisa saber usar as redes sociais, porque o que a gente mais faz? É se comparar. E todos sabem que as redes sociais é um mundo fictício, que não existe. Porque ninguém tira foto de um caixão, ninguém tira foto de um dia que dá tudo errado, ninguém tira foto da bagunça dentro de casa, no final do dia com 2, 3 crianças. Só tira quando as crianças estão arrumadinhas para vir para o culto. Né, Ilka, né? Né, Gabi? Ninguém tira. Por quê? Porque é um mundo ilusório. Só que a nossa mente trabalha para viver nessa ilusão. E o diabo, como é sagaz e conhece essa humanidade desde o jardim, sabe muito bem como trabalhar na nossa mente. Porque geralmente o pecado, ele se forma na nossa mente, desce para o coração, e quando desceu para o coração, meu amigo, já era. Só que eu sempre tento comparar a minha vida e os meus projetos, ou aonde eu quero chegar, com personagens bíblicos. E um dos caras que mais me chama a atenção, e todo mundo sabe disso, é Paulo. E aí eu me deparo com Paulo escrevendo a carta aos Filipenses. E se você for ler um pouquinho da carta de Paulo aos Filipenses, você vai perceber que na época que ele escreve, ele já estava na prisão mamertina, que para quem não sabe, é um poço literalmente. Eles faziam um poço daqueles, igual antigamente tinha, quem é um pouquinho da minha idade para baixo sabe. Hoje existem os poços artesianos, que tem um motor que puxa a água, vai para a caixa d'água, só ligar a torneira. Mas na casa da minha avó, tinha o poço que era cavado, e aí tinha, igual nos filmes de terror ou de desenho, aqueles tijolinhos na volta, e daí tinha um balde lá também, para descer com uma roldana, e tinha uma bombona, que ao invés de ser elétrica, a mão, em que tu bombeava, jogava água, bombeava, para a bomba começar a sugar um pouco de água e trazer água para cima. E a prisão mamertina era bem isso, era um poço cavado,
onde os prisioneiros eram largados lá embaixo, uma corda, e Paulo estava sentenciado à morte, e todo mundo sabe disso, porque foi acusado de colocar fogo em Roma por Nero. E Paulo está lá esperando o dia que vai ser morto, tanto que quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, me traz alguns livros e traz uma capa, porque lá, além de ser sujo, fétido, também era muito frio à noite. Por isso ele pede uma capa para Timóteo. E está lá um dos maiores pregadores do Evangelho, que hoje nós temos uma grande parte do Novo Testamento toda feita por ele, esperando a morte chegar. Só que ele não está lá de boca aberta esperando a morte chegar, ele está escrevendo. E ele escreve a carta aos Filipenses, lá dentro daquele buraco. E a qualquer momento eles podiam chegar e dizer: ô Paulo, chegou a tua vez, jogar a corda aí, vou te degolar. Mas Paulo está lá. E aí Paulo escreve a carta, eu quero ler com vocês, e diz assim, vamos ler a partir do 13, não, vamos ler do 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí a oração de Paulo aos Filipenses: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por discórdia, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Tá louco, cara. E aí eu leio isso e olho para mim, miserável, no final do ano, olhando para a minha vida e me entristecendo, porque estava comparando a minha vida com outros. E aí eu pego a carta de Paulo aos Filipenses, enterrado dentro de um buraco, passando fome, passando frio, acusado por um crime que não cometeu, dizendo a eles: ei, eu me alegro de estar sofrendo por causa de Cristo, eu me alegro pela vida de vocês. E com certeza Paulo poderia, como eu olhei para o meu ano atrás e me entristeci, Paulo poderia olhar para trás e se entristecer, dizendo: Deus, olha tudo que eu me entreguei, olha tudo que eu entreguei a Ti, olha tudo que eu abri mão, e aonde eu estou, Senhor. Só que, vocês sabem, eu amo aquela música do Baruch que diz lá: Deus está acima do universo, nas linhas de um verso, Deus está no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está, e nem sempre eu posso ver, mas a tua mão está. E Paulo poderia dizer: quando fui picado
por aquela serpente, lá Deus estava. Quando ele esteve no náufrago, lá Deus estava. Quando todos o deixaram no julgamento, lá Deus estava. Em todos os momentos, ele não se importava mais com as circunstâncias atemporais dessa vida, porque ele sabia que ele tinha zerado a vida, porque Deus estava com ele. E à medida que o coração dele se enchia do amor e da presença de Deus, mais ainda ele se sentia um extraterrestre nessa terra, e mais ainda ele queria era estar com o Senhor, e mais ainda o desejo, a intrepidez de pregar o Evangelho, a presença do próprio Deus sobre ele, dava o ímpeto, porque para Paulo, preso, não mudava nada, porque quando ele foi preso em Roma, a história conta que os presos que ficavam dentro do castelo, eles ficavam presos a um soldado, e eles se revezavam a cada 12 horas, e para Paulo estava show de bola, porque imagina alguém do meu lado 12 horas para me pregar o Evangelho. Tanto que depois, a história conta que naqueles que passaram pelas prisões de Roma, estavam ali também o nome de alguns soldados que serviram a Roma. Por quê? Porque foram presos por causa do Evangelho, convertidos através da vida de Paulo. Então, se Paulo estava preso, o Evangelho estava sendo pregado. Se Paulo estava dentro de um buraco, o Evangelho estava sendo pregado, porque ele estava escrevendo cartas. Se Paulo estava solto, melhor ainda, porque ele viajava por todos os lugares e pregava o Evangelho, porque para Paulo nenhuma circunstância o podia parar. Só que nós, e está tudo bem o meio que vivemos, nós nos perdemos nesse mundo visual, de vislumbres e desesperadamente corruptos que somos por coisas e os nossos lugares que queremos estar. E o Larry Crabb faz um comparativo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado, e por isso o emoji aquele de explodir a cabeça, porque ele faz dois planos. Ele diz que a nossa vida geralmente é dividida em dois planos, e ele representa no livro como o plano A e o plano B, e ele diz o seguinte: nós vislumbramos algo na nossa mente, e se coloca você nisso. Imagina você, começou esse ano e você pensa, cara, esse ano eu quero ter minha casa própria, ou esse ano eu quero trocar de carro, ou esse ano eu vou terminar de pagar minha faculdade, ou esse ano eu vou casar, ou esse ano eu vou ter um filho. Sei lá o que passou na tua cabeça desse ano. E está tudo bem fazer planos, e a maioria dos nossos planos são lícitos, mas a grande questão é que por causa do plano B, que é onde queremos chegar, nós desenvolvemos um plano A, e o plano A é aquilo que vai sugar as nossas forças para que possamos chegar lá no B. Se eu quero ter um carro e o meu salário eu sei que não dá para isso, o que eu projeto? Vou fazer hora extra, vou fazer uma renda extra, vou fazer alguma forma para alcançar o B. E ele chama isso de linearidade, porque nós, como um cavalo, colocamos um cabresto e olhando fitos para a nossa projeção, nós caminhamos e pisoteamos em todos os princípios do plano A que deveríamos estar honrando, que são os princípios da palavra. E aí, que acontece de no final do ano, chegarmos lá e não desenvolvermos, e nos frustrarmos, não alcançamos o plano B, e pisoteamos o plano A, que seria o trilho para alcançar o B. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Não está confuso? Beleza. E isso nos transforma em quê? Idólatras de uma boa vida, idólatras de desfrutar
as coisas desse mundo, idólatras do nosso próprio ego, idólatras do nosso próprio estômago, idólatras da nossa própria vida, e desfocamos aquilo que para Paulo era o grande foco, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E por isso Paulo não se desviava. Só que aí, para pensar, Paulo não tinha um plano B, e dentro de um plano A, que eram os princípios da palavra, porque o plano B era chegar na eternidade, e o A eram os princípios que para ele eram inegociáveis. Só que se nós voltarmos um pouco na história de Paulo, nós vamos ver que Paulo diz que ele era fariseu de fariseus, que ele era irrepreensível segundo a lei. Paulo diz que ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele chegou ao ponto de matar aqueles que eram os do caminho, que somos nós hoje, os cristãos, perseguia-os e o matava. Por quê? Por causa da visão que ele tinha já. Ele já era alguém que buscava acertar. Só que para pensar comigo, e o Larry Crabb faz a gente pensar nisso. Paulo já seguia dois planos. Só que a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Cristo encontra Paulo. E quando Cristo encontra Paulo, ele cai do cavalo, você sabe a história. Ananias vai, põe as mãos sobre ele, e quando as escamas caem dos olhos, Paulo não continua fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente? Sim, porque a gana dele continua. Agora, porém, com as escamas dos olhos revelada de quem ele realmente deveria perseguir. Porque a palavra diz que, como se o próprio Cristo falasse para ele assim, que ele era um perseguidor, não só dele, mas daqueles que eram seus discípulos. Mas Paulo não continua perseguindo Cristo? Porque o desespero de Paulo era estar na eternidade. E aí, Larry Crabb explode a cabeça da gente. E ele fala assim: existe uma linearidade bíblica, da qual o Antigo Testamento nos levou a tentar acertar, e pela revelação bíblica nos mostra que não conseguimos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Abre a tua Bíblia comigo. Todos acharam, amém? Deuteronômio 29, versículo 9. Diz assim: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizer. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Vocês conhecem as leis que foram dadas a Moisés. Vocês conhecem quantas vezes que falamos aqui sobre os escribas, fariseus, os sacerdotes, aqueles que tentavam de toda forma cumprir as 600 e poucas leis. Alguém conseguiu? Ninguém. Só que agora para pensar comigo. Será que hoje o Evangelho não chega a nós de uma forma que em determinados momentos, nós que somos visuais, olhando para um Instagram ou para a vida de outras pessoas, nós não estamos nos colocando mais uma vez na lei e determinando para nós mesmos se somos merecedores ou não por aquilo que cumprimos ou não? E eu te faço pensar nisso, que o Larry Crabb me fez pensar. Ele conta uma parábola que ele inventou. Ele disse: imagina você, um ônibus sai daqui da igreja com 20 pessoas, com 20 jovens, adolescentes, e sofre um acidente, e 10 morrem e 10 não morrem. E aí no próximo culto vem todos os pais no culto, um culto em memória.
E ou uma das 10 mães que teve os seus filhos, que não perdeu o seu filho no acidente, vem e diz: porque Deus foi fiel com o meu filho. Logo, a mãe que perdeu o filho vai pensar: Deus não foi fiel comigo, porque o meu filho morreu. E será que às vezes nós não estamos olhando para a vida do outro e pensando, e aqui são várias linhas tênues que ele nos faz pensar, nós não estamos pensando assim, olhando aquele que está sendo abençoado, que está dando tudo certo, e aí alguém diz assim: glória a Deus, hein? Glória a Deus pela tua conquista aí. E aí a pessoa diz: não, sim, com certeza, glória a Deus, porque é tudo dele. Mas lá no fundo, só eu não está pensando assim também? Olha tudo de hora extra que eu fiz, o quanto que eu trabalhei, eu mereci. Ou um outro tipo de situação, ele nos faz pensar, alguém que está vendo o testemunho e pensando assim: eu não fiz tudo que devia fazer, porque eu estou tentando fazer as mesmas coisas que ele. E aqui tem uma outra linha tênue que ele faz meditar, um outro tipo de pessoa que está fazendo tudo certo, e de repente, do nada, ele dá o exemplo de uma mãe que cuida muito bem dos seus filhos, que ama o seu esposo, que espera todos os dias o seu esposo chegar com o café pronto, com a toalha para o banho. Ela busca a palavra, mas de repente, do nada, esse marido decide ir embora, e já tinha até outra família. E aí? Será que nós não estamos colocando as circunstâncias atemporais da vida, mais uma vez, diante de um turbilhão de conceitos, preceitos, daquilo que a gente deve ou não fazer, e essa é a linearidade de um Antigo Testamento, quando Cristo ainda não estava entre nós, em nós, através do seu Espírito Santo, e nós todos os anos, com as nossas listas, criando um plano B, e batalhando dentro do A, para chegar lá, e se esquecendo de como é a linearidade com Cristo. E aí eu paro de falar do Larry Crabb, a última parte, que ele diz assim: o que Cristo fez e o que Ele faz através do Evangelho. Ele vai lá no plano B, que é onde você quer chegar, e é por isso que Ele quebra a história. Ele entra lá no plano B e diz assim: sabe o que você precisa? A minha presença. Porque a partir do momento que você tiver a minha presença, os meus preceitos, a linearidade de caminhar no meu Evangelho, se torna simples, agradável, se torna prazeroso, se torna a mim e a você ser gratos como Paulo, e a olhar para as circunstâncias que são atemporais, como Paulo diz que eram para ele, elas não passavam de esterco. Paulo diz que todas as coisas, mediante a sublimidade do amor de Deus, se tornaram para ele como esterco. E o grande lance para as nossas vidas está nisso, porque como olhamos para a nossa vida cristã, porque nós costumamos falar, e para mim fez total sentido nisso, porque eu pensei para mim, que a grande disciplina para mim, nesse ano, seria, e ninguém aqui é tão infantil ao ponto de achar que, bom, então não se deve jejuar, não se deve orar, não se deve ler, não se deve buscar, mas eu pensei para mim que o mais profundo, e é claro que vai se tornar, vai caminhar lado a lado, mas o que eu mais preciso desejar, e essa precisa ser a disciplina,
e aquilo que eu preciso policiar na minha vida é a presença de Deus, é o quanto eu estou mergulhado na presença de Deus, o quanto o Espírito Santo é tão íntimo de mim, a ponto de eu ouvir a sua voz, assim como eu converso com a minha esposa, assim como eu converso com as minhas filhas. O Espírito Santo é íntimo de mim, de que não importa se eu estou lá no meu quarto fechado, orando, buscando, no lugar que for, se eu estou caminhando na rua, se eu estou dentro do meu trabalho, se eu estou em uma reunião, se eu estou tratando de um negócio, não importa onde eu esteja. E isso é o zerar a vida. A gente passou o ano passado vários cultos falando sobre isso, e esse precisa ser o pilar para nós caminharmos nesse ano. O nosso plano B já está traçado pelo Senhor, é buscar a sua presença, e Ele faz exatamente com o Evangelho isso, Ele inverte, por isso é uma metanoia, é o contrário, porque nós projetamos para chegar lá, Ele já nos faz, Ele já nos coloca lá, e é por isso que somos eternos. E aí nós podemos caminhar como Paulo, sempre nos alegrando, porque por mais difícil que seja a circunstância, nós sabemos que é dentro dela que o Senhor pode nos tratar, porque o Senhor não nos chamou para este Evangelho para que não tenhamos mais dor, mas sim para que nunca mais soframos sozinhos, porque Ele está, mesmo quando não podemos ver, mesmo quando não podemos até sentir, Ele está, e o maior desejo dEle é que nós o desejamos acima de todas as coisas, e Ele sabe que por nós mesmos não conseguimos, porque Ele deu as leis a Moisés no Antigo Testamento, tinha os preceitos das leis judaicas, 600 e poucas, foram dados os 10 mandamentos. Jesus fala que o maior mandamento é: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você consegue amar o teu próximo que está tão próximo? Fala sério, fala sério. Amar é sem medidas de verdade. Sabe, será que conseguimos enfiar a mão no bolso ao nosso próximo? Ou será que nós estamos exatamente em um desses conceitos do Larry Crabb, do qual a soberba já tomou a tal ponto de nós, que nós julgamos tudo e todos, cada circunstância, cada situação de um irmão, nós temos a resposta. E acho interessante que ele fala assim: só eu, ou com você também já aconteceu de o meu filho é uma criança muito educada e é uma criança que se comporta na igreja, e aí tem o filho do irmão que no meio do culto está fazendo careta para os outros, está passando embaixo das cadeiras, está batendo em alguma coisa, e aí lá no fundo ele diz assim: só eu pensei que o meu filho é assim porque eu sou merecedor, porque eu ensino ele nos caminhos em que deve andar, porque eu ensino ele na palavra. E por que eu estou falando isso de novo? Porque será que às vezes nós não estamos olhando para o perdido dessa forma? De que o Evangelho chegou para nós a tal ponto de nos cegar a olhar somente para o nosso próprio umbigo, e na nossa lista só tem nós, e por só ter nós, anula Cristo, porque Cristo só aparece quando há nós. Ele trabalha na nossa individualidade para que formamos nós, e o nós é a igreja, é o seu corpo, e não é sozinho. Eu não posso ser Cristo sozinho, mas com você nós nos transformamos em um corpo, a igreja.
e Ele já sabia das tuas dificuldades, dos teus vacilos, das tuas patinadas, mas mesmo assim, Ele escolheu habitar em nós. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Amém mesmo? Vamos colocar de pé? Não quero que você durma aí. Eu quero abrir mais um texto com vocês. Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Ô Bael, pode subir aí. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Diz assim: portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele está falando da lei. Ele está dizendo, portanto, vou voltar ao versículo antes. Ele diz assim: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. O que ele está dizendo sobre a fraqueza e inutilidade da lei? Que não conseguimos cumprir. O Senhor sabia desde o princípio que não conseguiríamos cumprir. Por isso Ele manda o seu Filho único, sem pecado, para que Ele cumpra o que não podíamos cumprir, para que Ele leve sobre si aquilo que não poderíamos levar sobre nós, para que Ele pague o preço que não poderíamos pagar, e para que então, mesmo falhos, fracos, pecadores, mesmo que não conseguimos nunca estar prontos, mesmo assim, Ele diz: eu os chamo de meus filhos. Porque você pode ser o mais desacreditado, você pode comparar a tua vida com os outros, ou quem sabe até alguém já ter te chamado de fracassado, ou que você não vai conseguir. Ele está olhando para você e dizendo: você é meu filho. E Ele já está vendo como Ele pregou a medida do Evangelho. Ele já está vendo você chegando lá. Ele não olha para você quebrado, Ele já olha para você pronto. E mesmo quando ninguém acreditar, Ele continua acreditando em você pronto. Mas mesmo quando você, e quando eu também, mas e quando eu também, e todos os teus questionamentos respondidos por Ele, sim, continuo vendo você lá. Você pode atrasar os processos pelos teus vacilos, mas Ele continua olhando da mesma forma, porque senão Ele não diria que Ele amou o mundo de tal maneira. E o mundo são todos, do mais pecador ao soberbo mais religioso. Entendi, Raul. Muito bom. Explodiu minha cabeça também essas paradas do Larry Crabb. Vou até comprar o livro, bota lá no grupo de jovens, vou botar depois. E o que eu faço com tudo isso? Como buscar essa presença? Como me relacionar de tal forma a ser desprendido desse mundo que literalmente ele nos prensa? A sociedade nos prensa, a lei cada vez mais vai nos prensar, o governo cada vez mais vai levantar leis, cada vez mais nós vamos ser perseguidos, porque isso precisa acontecer para que Cristo volte. Só que se nós não estivermos alicerçados no verdadeiro Evangelho, quando nós nos encontrarmos
na primeira situação, injustiçado ou fracassado, porque fracassos são partes da vida, a primeira coisa que vamos fazer é: onde é que tu estava, Deus? Não está vendo que eu estou todo dia orando, fazendo meu devocional? Como que do nada aparece esse câncer? Como que do nada eu sou demitido, né, Madir? Eu estou buscando o Senhor, estou dando a minha vida, eu vou casar. Como assim meu emprego simplesmente escorre pelos meus dedos? Como assim meu pai cheio de saúde? Não. É poder olhar para as circunstâncias que são atemporais e as mais difíceis que sejam, e saber que a presença dEle me basta. A presença dEle me basta. Tudo que eu preciso é a sua presença. Ela é a força motriz, ela que me levanta todas as manhãs. Mesmo que esteja sozinho em uma multidão, com Ele eu estou completo. Não é um namorado, não é um casamento, não são os filhos, não são os pais, não é a igreja, é a presença do Senhor que nos completa, que preenche todas as lacunas da nossa alma. Sabe, eu imagino o Espírito Santo exatamente como o sangue em nossas veias, com uma bombeada do coração, o sangue circula em todos os vasos, vai até o nosso pé e volta, faz as trocas de gases. O Espírito Santo é essa força motriz com a presença de Deus, de num batimento da sua presença em nós, circular em todas as veias, em todo o nosso corpo, e nos dar a intrepidez e a capacitação que vem do céu sobre nós, para viver esse evangelho em tempos muito difíceis. Aleluia, poder fazer como Paulo, porque no final dessa carta aos Filipenses, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem as coisas do presente nem do porvir. Em Romanos ele continua dizendo isso, e o Vini tem aquela música: nem anjos nem principados, nem a altura nem a profundidade, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Em Apocalipse capítulo 3, ele diz como ser essas pessoas. Ele diz: eu não quero vocês mornos, ou seja quente ou seja frio. Se você está sujo, que se suje mais ainda. Se está limpo, trate-se de se limpar mais ainda, porque o Senhor deseja fervorosos. E há uma bengala nos nossos dias, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Amém, está na Bíblia, é isso. Mas eu creio que à medida que o amor de muitos esfria, os dos poucos que ainda estão quentes vai ferver, borbulhar, para que nós sejamos a voz, a boca, o abraço de Deus, para que gerações ainda sejam alcançadas, para que pessoas que estejam mortas sejam ressuscitadas, para que pessoas que estejam com câncer sejam curadas, para que pessoas que estão hospitalizadas, que os médicos já decretaram a morte, ressuscitem, para que pessoas ainda mais cheias do Espírito Santo, jovens, adolescentes, velhos, não importa a idade, uma última geração se levante com intrepidez para pregar o evangelho que Paulo pregava. Aleluia! E o Senhor quer capacitar quem? Eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra. Não é para alguém: se fulano estivesse aqui. Não, é para mim, é para você. O Senhor quer nos capacitar. Mas o que você tem, entregue nas mãos do Senhor, e Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força, Ele vai te dar intrepidez, Ele vai te dar coragem. Amém? Amém, gente? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu sinto isso, eu sei que a gente tem ceia, nós vamos fazer a ceia, mas eu sinto que o Senhor quer nos impulsionar, que o Espírito Santo quer nos capacitar para esse ano, que ele vai ser diferente.
ele vai ser diferente. Nossos planos vão ser outros. As cadeiras vão encher, não porque o fulano ou o ciclano, não, porque nesse ambiente a presença de Deus é palpável, porque os vizinhos sentem quando o culto acontece, porque pessoas são curadas quando um simples acorde soa daqui para fora. Isso é a presença de Deus. Os maiores avivamentos foram assim. E eu creio que para que um grande avivamento aconteça, pequenos avivamentos precisam começar. E eu não estou falando de pequenos movimentos, mas na minha e na sua vida, mudando aquilo que realmente importa para nós.